Por que nós nos frustramos tanto com relacionamentos amorosos? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. Ai, por que não dá certo? Por que é tão complexo? Por que é tão difícil? Eu te respondo isso já de cara, antes que a gente comece esse vídeo e eu possa me enrolar aqui um pouco mais. A questão é muito clara. A expectativa amorosa é a maior expectativa que existe. Você não espera de mais nada, de mais ninguém, tanto quanto você espera de um namorado ou de uma namorada. Explico para vocês, presta atenção. Quando nós conhecemos algum amigo para trabalhar, ou quando nós entramos em contato com algum trabalho, qual que é a nossa expectativa? Pensa comigo. Qual que é a sua expectativa quando você entra num trabalho? Normalmente é o quê? Que o trabalho seja legal, que tenha bons colegas, que, enfim, tem um desafio na medida certa, que não seja tão difícil o trabalho, mas também que não seja tão fácil, que você possa ganhar dinheiro e que não seja um peso gigantesco você seguir lá, que tenha alguma segurança no sentido de você não seja demitido por qualquer coisa e assim por diante. Se a gente for pensar, é bastante expectativa, não é mesmo? Mas ainda assim é menor do que o relacionamento amoroso. Por quê? Porque o trabalho normalmente vai exigir de você um certo período de tempo, uma certa postura e vai estar pouco se lixando para o que você realmente está sentindo. A não ser que você entre nessas empresas moderninhas, que quer que você vista a camisa e que parece mais uma ONG do que uma empresa, você vai perceber que o trabalho ele tem uma exigência que ela é controlável e eles não ficam te exigindo tanto. Eles exigem só que você faça aquilo que eles estão pedindo para eles poderem te dar aquilo que você quer, que é o salário, não é mesmo? Quando a gente pensa num amigo agora, qual que é a exigência que a gente tem de um amigo? O amigo é um pouco mais complexo, certo? Mas, se a gente for prestar atenção, o amigo a gente espera sinceridade, lealdade, fidelidade, mas a gente não espera fidelidade, sei lá, afetiva, amorosa, né? Porque, enfim, tô falando de amigo de verdade, não esses amigos que tu chama aí. Ai, minha amiga, meus amigos. Não. Tá? Amigo de verdade. Você espera que ele esteja lá o máximo que ele possa, mas você entende quando ele não está. Se você está passando por uma dificuldade, você manda uma mensagem para mim, cara, tô passando por uma dificuldade, coisa e tal, pode falar agora. Fala, cara, agora não dá, vamos falar de noite. E se ele esquece de falar de noite, ou ele fala no outro dia, tudo mais, sim, normalmente, quando você tem bom senso, e é normal, você não se incomoda tanto. Você entende? Não, o cara tem a vida dele lá, quando der a gente conversa, certo? Então a gente percebe que tem uma exigência, né? De um colega de trabalho a gente exige muito menos, de um trabalho a gente exige muito menos do que de um amigo. Mas ainda assim o amigo tem uma coisa que a gente não pode fazer em relacionamento amoroso, que é o quê? A gente pode dividir. Você liga para um amigo, o cara não responde, você pode mandar mensagem para outro. Por senão você pode reunir os dois. Por senão você pode fazer um terceiro amigo. Quanto mais amigos você fizer, os outros amigos não ficam com ciúmes. Ou não deveriam, não é mesmo, meus queridos? Mas o que acontece é o quê? A amizade exige certas coisas de nós, mas ainda assim não é tanto quanto o relacionamento amoroso, tá? Família, vamos lá, família agora. Quando a gente pensa no relacionamento familiar, principalmente quando a gente cresce, quando a gente fica adulto, a gente começa a perceber que a gente espera outras coisas, a gente espera uma integridade dos nossos pais, a gente espera que eles sejam pessoas honestas, a gente não espera ficar levando chapuletada de tudo quanto é canto, você espera que elas tenham um pouco de bom senso, compromisso com você, estejam lá por você, mas ainda assim, na vida adulta, muitas das vezes você não espera que ele seja teu amigão, você não quer contar tudo para seus pais, entende? Falar todos os seus dramas, entende? E eles também não têm muita obrigação, quando você é adulto, de resolver os seus problemas, ou então de entrar com você e junto com você, dividir as dificuldades e estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na... Não. A gente não espera isso dos pais quando a gente está na vida adulta. Porque já que eu tô falando de relacionamento, é para adultos, não é mesmo? A gente não espera isso. A gente espera só que eles se portem de acordo com o papel que eles têm na nossa vida, mas ainda assim, a gente até às vezes quer uma distância saudável. Eu vou falar aqui sobre distância saudável com pais. Uma distância saudável, certo? É aquela coisa, quando eu precisar de vocês, eu quero que vocês estejam aí, né? Mas assim, espero não precisar, e numa vida normal, adulta, você tem que cada vez mais tentar cuidar dos seus BO sem ficar precisando respingar dos seus pais, criando uma relação adolescente ou infantil, certo? E também, olha só, veja só, tanto o amigo quanto o pai, eles também podem exigir isso de você.
né? Ou seja, o amigo pode muitas vezes ligar para você também. Você tem que ser esse cara que vai correr atrás, né? Os pais também podem ligar e você pode ser o cara que vai correr atrás. Mas veja, essas exigências, elas são exigências de relacionamento em que a sensação que me dá, e desde que eu estou atendendo muita gente, são relacionamentos que de certa maneira eles são parciais na nossa vida. Eles ocupam algum espaço, mas não todo o espaço, tá? Então agora vamos para os relacionamentos amorosos, tá, Jota? Entendi essas relações. Tem que refletir um pouco mais, tá? Mas a questão é o quê? Vamos para os relacionamentos amorosos. Quando nós pensamos nos relacionamentos amorosos, o que acontece com eles? Por que que a gente se frustra tanto? E por que que é tão complexo e tão difícil? Porque a expectativa do relacionamento amoroso, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Quando você vai se relacionar com alguém, pensa comigo, ser viva, pensa comigo, ser vivo. Quando você vai se relacionar com alguém, ou tá saindo com alguém e você tá avaliando essa pessoa, ou quando você já está com alguém, né? Nós temos expectativas físicas. Não vem dizer, ai, né? Que importa é beleza interior. Que importa é beleza interior, uma ova, tá? Expectativas físicas. Nós temos expectativas emocionais. Que essa pessoa tem habilidade emocional, tudo mais, blá, blá. Nós temos expectativas românticas. As pessoas saibam agradar, saibam dar carinho, tudo. Nós temos expectativas, sim, sexuais, tá? Ou seja, nós esperamos que essa pessoa, né, dê conta do recado, né? Aí nós vamos ter o quê? Expectativas intelectuais de inteligência. O que adianta ter essas quatro primeiro se o cara não é inteligente, se a mina não é inteligente? Dá pra encarar? Dá, mas você percebe que, ai, se ele fosse um pouquinho mais, a gente já começa as compensações. Ele não é tão inteligente, mas ele é tão bonito, né? A gente fica essas Se a gente faz essa compensação, por quê? Porque a gente também espera alguma coisa de inteligência. Nós temos expectativas morais no relacionamento. Por quê? Porque a gente espera que a pessoa seja boa, não é mesmo? Ah, um homem de caráter. Né? Quando eu fiz o vídeo sobre traição aqui, traição acontece por um motivo, né? Tem algumas pessoas que escreveram assim, traição acontece por falta de caráter. Então, a gente tem uma expectativa moral no relacionamento, não tem? Que a pessoa tenha uma moralidade. E aí nós também podemos ter o quê? Expectativas de futuro. Expectativas das expectativas. O que ele espera? Qual que é a visão dele de mundo, né, de futuro? Quais são os planos dele? Porque dependendo do plano dele, não vai coincidir comigo e inviabiliza o relacionamento. Nós temos expectativas também. Quais expectativas? Vai somando, gente. A gente já está na 8ª expectativa. Eu não vou lembrar todos que eu falei aqui. Mas nós também temos o quê? Qual expectativa nós temos com a pessoa também? Nós também temos uma expectativa de permanência. O que adianta a pessoa ter tudo isso se ela não permanece? Né? Se ela não continua com você? Ou se a pessoa está ali, não, eu estou aqui no país por 6 meses. Já era. Dá para você fazer um amigo, um gringo, que ele vem e passa 6 meses, ele vai... Dá. Agora dá para você casar, se relacionar com o cara que passa 6 meses, depois vai lá para Finlândia? Não dá. Não dá. Não dá. Dá. Mas uma hora você vai querer o quê? Juntar. Ou seja, tem que ter uma permanência. E a gente espera, nessa permanência, a gente espera que tudo aquilo que eu falei aqui, aquilo continue acontecendo. A gente espera que aquilo continue acontecendo. Então também tem uma expectativa de constância. E mais, 11ª expectativa eu boto aqui. A gente tem uma expectativa de evolução síncrona. O que eu quero dizer com evolução síncrona? Que ele evolua na vida junto com você. Vocês dois juntos evoluindo. Entende? A gente tem essa expectativa também, que ele me acompanhe. Em que se ele mudar de ideia, eu mude de ideia também. E se eu cansei de balada, que ele também canse, coisa e tal. Blá, blá. E aí começa outras expectativas, que eu acho que são um pouco mais acessórias, afinal de contas eu falei 11. Vou falar mais uma só para ter 12, tá bom? A gente também tem uma expectativa o quê? De interesses, de humor. Essas expectativas, entendeu? Que ele tenha um humor, que ele seja divertido, que ele seja legal, que ele goste de coisas que você gosta. Veja, tudo isso que eu falei. E mais, 13ª expectativa religiosa, que ele também tem a mesma fé. Claro que a expectativa religiosa vai estar junto com a moral, mas muitas vezes não tá, né? Muitas vezes o cara tem, ele é católico igual eu, uma moralidade, ele é bem duvidoso, entende? Mas a constância é péssima.
Enfim. Mas quando a gente pegar e linkar todas essas expectativas, você pode muito bem... Por que eu digo que o relacionamento tem a maior expectativa de todas? Porque você pode muito bem inviabilizar um relacionamento por causa de uma dessas expectativas. A mais clássica é o quê? A primeira que eu falei, a física. Você pode inviabilizar porque o cara é feio. Não é mesmo? Você pode inviabilizar um relacionamento porque ele não é amoroso. Ele não tem trato afetivo, ele é grosso. Você pode inviabilizar porque... Qual que era a outra? Já não lembro mais. Sei lá, mas você pode inviabilizar porque ele não tem pegada. Ou ela não é disponível. Ou ela é uma tábua, né? Uma tábua não, uma geladeira. Né? Na parte emocional. Você pode inviabilizar. Ou porque não é inteligente o suficiente. Ou porque não tem caráter. Porque não é uma pessoa boa. Então você entende? O que eu quero dizer com essas expectativas é que por qualquer um desses pontos que eu falei aqui, você pode falar, cara, não é pra mim, acho que não é pra mim. Mas você entende que pra alguém completar todas essas expectativas, é claro que vai ser difícil. É claro que vai ser complicado. E é por isso que a gente se frustra tanto no relacionamento. E quando eu falo se frustra, é claro que você, solteira, principalmente você solteira, que é principalmente o público que me escuta aqui, mas também você solteiro, é claro que você vai pensar nas coisas, me frustra ao ponto de me magoar. Não estou falando magoar, estou falando frustrar, tá bom? Magoar é quando você se ofende, você se machuca por algo, e aquilo dói, exige um perdão e tudo mais. Se frustrar é quando algo que você talvez esperava não aconteça, entende? Mas isso necessariamente não foi uma mágoa, é o jeito do cara. Ah, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O cara começa a namorar uma sanguínea, tá? Aí, nação sanguínea, começa a namorar uma sanguínea. Aí ele começa a perceber, assim, ele tem uma expectativa de constância, ele tem uma expectativa de, sei lá, emocional, né? O cara melancólico namorando a sanguínea, vamos lá. Ou seja, para quem não entende esse negócio de temperamento, é um cara mais introspectivo, mais fechado, mais metódico, namorando a menina mais extrovertida, mais distraída, esse tipo de coisa. O cara que pode dar pau no sentido o quê? Pô, a menina emocionalmente, ela não percebe as coisas, ela não percebe quando eu tô mal, ela não percebe essas coisas porque ela tá lá, divagando, coisa e tal. Ou seja, emocionalmente os dois não coincidem. Ela é muito mais do vamos lá, não precisa se magoar tanto, coisa e tal. E o cara tá lá, não, porque veja bem, porque isso me machucou, coisa e tal, blá, blá, blá. Ou seja, ela não tá errada, só não coincidiu. Isso é uma frustração, tá? Fazendo uma psicoeducação que a gente chama. É quando a gente explica como que funciona os termos, tá? Então, ou seja, se você é mais introspectivo, namora e conhece alguém que é mais extrovertido, vai ter algumas frustrações, entende? Às vezes essa pessoa ela não tem tanta disposição, ela não conversa tão profundamente quanto você esperava, e bababá, você vai se frustrar, entende? Então, nesse sentido, é que a gente vai tendo que perceber que a chance... Eu levantei 13 pontos, e se você quiser, por favor, aqui nos comentários, comente pra mim se tem mais alguma expectativa, tá? Então a gente precisa olhar na relação, quando a gente vai fazer aquela listinha, vou até botar o link do vídeo que eu fiz sobre lista ruim, escolhas ruins, quando a gente vai botar aquela lista de inegociáveis, negociáveis e indiferentes, a gente vai ver que os inegociáveis é uma dessas expectativas, mas outras, elas vão ficar meio de lado, porque elas vão ter que ficar de lado. Se você espera que uma pessoa te complete em todas as expectativas, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque não tem como. Eu só fui fazendo a lista aqui, você viu, não tem como. Então você tem que encontrar alguém que se aproxime, que chegue perto, entende? Não uma pessoa que só tenha uma das suas expectativas, o resto só te frustra. Também isso é sacanagem, isso é migalha, que é outro vídeo que eu gravei aqui esses dias. Mas acontece o quê? Você tem que entender que vai ter frustrações. E eu acho que uma das coisas que como é que eu falo? Uma das expectativas que menos se fala é essa expectativa da evolução em conjunto. A gente não declara para nós, mas nós esperamos isso. Um exemplo clássico, a mulher tá lá namorando com o cara há 3 anos. Aí ela começa a quitar o facho, ela começa a pensar em casar, começa a pensar na maternidade, sei lá, tá com 28 anos. Começa a pensar em ter uma família, entende? E às vezes o cara não capta isso. Ou seja, ela foi mudando o pensamento dela, e muitas vezes o cara não mudou. E ela se frustra. Pô, o cara não percebe. O cara não percebe que eu já não tô mais naquela vibe, que eu não aguento mais o namoro. O cara não percebe. E muitas vezes o cara não percebe mesmo. Porque a expectativa dele era que você não mudasse.
que você continuasse sendo aquela, né, parceira que acompanha nas baladas, no churrasco, e não tem diálogo, vai fazendo assim, ó, sem perceber. Ou muitas vezes, como eu já vi, as pessoas vão lá e mudam de ideia, mudam de lado político, ou principalmente se converte para uma religião, o outro não acompanhou, e aí, como é que faz isso? Tem frustração. É claro que vai ter frustração. Porque na nossa cabeça, nós queremos evoluir e ser feliz, tipo o começo do Up, sabe? Sabe? Altas Aventuras? Up, Altas Aventuras? Né? Aquele comecinho lá do Sr. Kowalski. É Kowalski? Não, o Sr. Kowalski é do Monstros S.A. Mas enfim, né? A gente espera que seja aquela coisa bonitinho que vai evoluindo até chegar na velhice. E a gente não percebe que para cada coisa dessa, para cada expectativa dessa, a gente vai ter que trabalhar para que ela dê certo. Para cada expectativa dessa, vai ter uma atenção e vai ter uma manutenção. As mais óbvias aqui, física. Você vai ter que cuidar do seu corpo, e você vai ter que ajudar o outro a cuidar do corpo dele para vocês ficarem em forma e irem evoluindo. A questão sexual de intimidade, você vai ter que procurar, mesmo que às vezes com preguiça ou não, para o outro também ver, vai ter que ter um trabalho em cima disso. A questão dos valores, a mesma coisa. A questão da moralidade, é muita conversa, é muito diálogo, é muito exemplo, às vezes é indo junto em palestras, assistindo meus vídeos aqui, né? assistindo palestras, fazendo terapia, coisa e tal, bababá, para lidar com o emocional, lidar com a questão moral, coisa e tal. Dá esforço isso, dá trabalho, entendeu? Outra expectativa que eu não falei, que é a expectativa financeira. A gente espera que a pessoa se mantenha financeiramente. Se o cara conhece uma moça e ela não tem emprego nenhum, às vezes é mais fácil, porque beleza, não tem emprego nenhum, ela quer ser mãe, ok, fica aquela relação clássica. Mas muitas vezes o inverso, a mulher conhece o cara, ganha mais que o cara, ela tem uma expectativa financeira. E o cara fala, não, porque eu vou trabalhar, porque eu vou passar no concurso. Fica uma expectativa financeira que também tem que ser trabalhada, senão ela inviabiliza o relacionamento. Então, nesse sentido, o que eu quero falar para vocês aqui? Primeiro, relembrando, a expectativa amorosa é a maior expectativa que existe. Em algum ponto você vai se frustrar. Se você quer entrar numa relação, se você quer manter uma relação, se você quer passar uma vida do lado de uma pessoa, você vai ter que aprender a gerenciar suas frustrações. Gerenciar suas frustrações. Porque elas vão vir. E veja, uma outra expectativa que eu não falei. Quando a mulher engravida, o homem espera que ela seja uma boa mãe e a mulher espera que ele seja um bom pai. Uma expectativa familiar. Também tem isso. Porque em tudo que eu disse aqui, o cara pode ser perfeito, mas se ele não é um bom pai, isso pode incomodar. Isso pode ser motivo de incômodo. Então, no relacionamento, a gente vai ter que lidar com estas frustrações. A gente vai ter que lidar com a ideia de que nossas expectativas não vão ser supridas. E posso dizer uma coisa? Vem cá. Posso dizer uma coisa? Isso é bom. Isso é bom. É bom que nós sejamos frustrados no relacionamento. Porque nós também vamos frustrar. Você entende isso? É bom. Porque o amor se prova na frustração. É na hora que eu queria tanto que meu marido, eu queria, porque ele. Muitas vezes tem expectativas aí que são justas. Realmente, o cara tá mal, o cara tá com pré-infarto, pré-diabetes, sei lá, tá tipo eu. O cara tá ruim, entende? E não se cuida. Claro que eu queria que ele melhorasse, entende? Mas muitas vezes nós queremos coisas em que não tem, entende? Da pedra não sai água, minha senhora. Você conhece um cara que, apesar de tudo, o cara ganha bem, é legal, tem os mesmos valores, mas ele é meio seco. Não adianta, eu queria que ele fosse mais amoroso, eu queria que ele fosse mais amoroso, eu queria que... Minha senhora, dos 15 pontos que eu levantei aqui, o homem acerta 8, mais uns 3 ali, o cara também manda bem, o resto não tem. Não tem. Então assim, esse frustrar-se é bom. Porque a gente começa a perceber que quando o pessoal fala que amar é uma decisão, amar tem um pouco de sacrifício, coisa e tal, nós temos que estar dispostos a isso. A essa questão assim de alguma coisa vai me contrariar aqui. E ok, você que está apaixonado, você que está assim, não, mas meu namorado, vocês devem estar assistindo esse vídeo assim, né? Tá namorando aí 1 ano. Não, mas a gente não tem esses problemas. Só digo uma coisa, espera. Bom? Espera. Por que eu digo que frustrar é bom também?
Porque o outro me frustrando, eu aprendo que tem coisas que me contrariam. E o amor tem essa resiliência. E também eu entendo que eu não sou perfeito. Eu sou ótimo, sou excelente, a melhor pessoa que ele podia ter. Eu não tenho defeito. A gente tem uma autoimagem da gente. Então, muitas vezes num relacionamento, principalmente num casamento, sabe? Quantas vezes eu não atendi mulheres falando, meu marido fala isso, mas ele tem razão. Uma coisa que eu faço muito em consultório, até você que é terapeuta, eu faço muito isso. Porque meu marido brigou comigo, que não sei das quantas, que blá, 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 falou isso, coisa e tal, eu briguei com ele, blá, blá, blá. Eu chego para o paciente e falo, mas ele tá certo? Porque eu entendo que o marido fala que a paciente é muito distraída e a paciente rebate falando que ela não é. Mas para mim, aqui, psicólogo, ele tá certo? 98% das vezes a mulher fala, ele tá certo. Mas claro que não vai dizer pro marido, né? Ela fala, ele tá certo. Ele me implica com isso, mas eu sempre erro nesse ponto. Então também tem isso. Se eu consigo reconhecer que o outro me frustra, eu tenho que ter a habilidade de olhar pro outro e falar, cara, eu também frustro esse cara, né? Eu acho que todo relacionamento de verdade, sério, que você tá ali vivenciando, você passa pela sensação de, mas esse cara precisava de alguém melhor que eu, né? Eu precisava ser melhor pra esse cara. Ou, eu não sou bom o suficiente pra essa mulher, né? Não precisava. Tem coisa que eu não consigo fazer que eu sei que ela precisava. Todo relacionamento, todo o amor conjugal passa por isso. Por esse reconhecimento, entende? Às vezes você consegue mudar, às vezes você não consegue, enfim. Tá? E a questão aqui, se você tá vendo esse vídeo, tá em crise no relacionamento e tipo, é por isso, vamos com calma, tá bom? Vamos com calma, tá? Só quero dizer pra você, assim, que tem coisas que vão frustrar e tem coisas que não vão frustrar. O relacionamento não dá pra frustrar 100%, mas não dá pra suprir 100%. Então, só pra encerrar o vídeo, pra coisa não ficar em aberto, volte lá naquela lista que eu fiz, tá? Ou então escreva aqui embaixo sua lista de expectativas. Vamos ser sinceros, tá? Esqueça esse negócio assim, teu marido não te deve nada. Deve sim, tá? Nesse caso deve, mas deve muito. Principalmente se foi na igreja. Eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na saúde, na alegria, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Ele deve porque ele prometeu para Deus que ele deve. Então assim, não tem, não, deve. Porque tem muita gente que tipo, eu não vou falar nada porque ele não me deve nada, não quer encher o saco. Muitas vezes, sim, ele tá devendo e você não tá enchendo o saco. Você tá fazendo o papel de esposa ou tá fazendo o papel de marido, que é, minha senhora, assim não dá, meu senhor, assim também tu me complica. Então, a gente tem que pensar nisso também. Não vou falar sobre isso hoje, falo isso sobre outro dia eu falo sobre isso. Mas a questão é o quê? Olhe para essas expectativas. Veja as expectativas que o seu marido, mas sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero e sincera, o que seu marido e sua esposa realmente cumprem, ou seu namorado, seu ficante, se é o que tem, né? Cumpre de fato, e você às vezes implica. E o que ele não cumpre? E aí você vai ter que olhar e falar, é aqui que é o meu calo. E tá? Pai J. Com minha bola de cristal. Tá? Eu tenho uma revelação para fazer para você. Tem muita gente que fala, Jota, parece que você tá filmando aqui em casa. Tem uma revelação para você fazer para você. Na maior parte das vezes você briga com seu marido nesses pontos que há anos ele nunca te supriu. É aquela expectativa que você tem desde antes de conhecê-lo. Você sonhava com um homem que fosse divertido. Teu marido não é divertido. Você sonhava com um homem que fosse resolvido emocionalmente, fosse bem másculo. Teu marido não é esse. E quando você conheceu ele, possivelmente você viu isso. Então na minha bola de cristal diz que a maior parte das brigas que você tem com o seu marido ou com a sua esposa é por causa dessas questões que você ainda não percebeu que tem um quê de frustração e um quê de resiliência que talvez você precisa engolir e resolver a questão de outra maneira, não atingindo como você está fazendo, tá? Mas pensa nisso, tá? Para você que está relacionando. Para você que está solteiro, além de fazer as listas, que é o vídeo que eu indiquei aqui, pense também numa coisa, tá? Quais são as pessoas que essas frustrações não te machucam tanto? Pare de pensar no que ele me supre e pensa o que falta neste homem, o que falta nessa mulher, para mim. Quais são as expectativas aqui que me falta? Ele não é tão bonito, né? Eu acho que relacionamento tem isso, assim, não é? Você não tem que medir o relacionamento ou a capacidade do relacionamento de te fazer bem pelas qualidades da pessoa,
mas pelas qualidades que ela pode te fornecer e o quanto ela pode te amar. Mas não, é pelos defeitos que você consegue suportar. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Então assim, pensa nisso. Quais são as coisas que o cara que eu tô conversando? Se você não tem ninguém, você só faz a lista que eu falei. Tá? Você só faz a lista. Você não faz esse exercício não. Porque se você não tem ninguém, você não tem uma pessoa para avaliar. A gente só trabalha com o que é concreto. Tá bom? Entenderam? Pensa nisso. Relacionamento é a maior expectativa que existe. Aonde é que me frustra é que eu tenho que aprender a lidar com essa frustração. E aonde que realmente é uma baita de uma falta e aí precisamos sentar para conversar. E aonde que eu tô implicando aqui de besteira. Tá? É isso, meus caras. Escreva aqui embaixo. Fala pra mim, faz sentido o que eu tô dizendo? Não faz sentido o que eu tô dizendo? Você já se frustrou com uma coisa, depois aprendeu a lidar? Ou se frustrou com uma coisa e teve que terminar? Como é que é? Que expectativa que você tem? Que você falou, nesse vídeo você olhou e falou, nossa, cara, tem uma expectativa muito alta, entende? Normalmente o solteiro, a solteira, principalmente solteira, cara, pra cada expectativa dessa é no máximo, entendeu? Jota, nessa lista que você deu, eu só aceito um homem que vem em 10 em tudo. Tá bom. Senta lá, Cláudia. Você vai precisar de um banco para esperar esse homem chegar. O cara também não, porque o cara é uma mulher sossegada, inteligente, divertida, mas também religiosa, mas também sexy, mas também não sei das quantas. Tá bom, senta do lado da Cláudia, quem sabe vocês fazem um belo par, no final das contas vocês acabam casados. Porque é difícil, meus amigos, é difícil, entende? Fora do recorte das redes sociais, a vida real não é bem assim, não é assim que a banda toca, tá? Mas é isso, escreve aqui embaixo, siga o canal, não deixe de deixar seu like, compartilhe também, deve ter um monte de gente que pensa isso, mas nunca raciocinou, nunca botou em palavras como eu coloquei aqui, e leve a palavra do bom senso para os corações que precisam. Bom, beijo para vocês, um abraço.